Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco então sobre identidade cultural em diferentes países. Dessa vez eu não posso falar muito sobre a Holanda em si, porque aqui eu já comentei que eu tenho dificuldade de interagir com os holandeses, eles são muito fechados entre eles, assim. Então todos os estrangeiros acabam que não conversam muito com eles e acaba que os estrangeiros ficam todos em um grupo só e os holandeses em outro grupo separado. Então, sobre a Holanda em si, eu não tenho como falar muito. Mas eu tenho como comparar com os outros países, principalmente com os Estados Unidos, porque meu namorado é de lá e o pessoal que mora aqui na minha casa, que divide a casa comigo, também são americanos. Então eu percebi muito isso nas coisas que eles me contam, no jeito que eles falam das coisas. E eu percebo como que é diferente o jeito que as pessoas fora do país tratam a uma pessoa de raça e como que os brasileiros tratam isso. É uma forma de lidar muito diferente. Então, por exemplo, no Brasil, como a gente é uma ex-colônia e como tinha muita mistura, muito imigrante, acabou que a gente virou uma coisa só, assim, tudo se misturou. E o pessoal hoje às vezes nem sabe de onde que a família é, sabe? Tipo, sou brasileiro. Brasileiro é o quê? Mistura de branco, negro, indígena, tudo assim, de uma vez só. E o pessoal não se importa muito com isso, sabe? Legal que tem um sobrenome de algum lugar e tal, vai até se perguntar, mas o pessoal não é muito curioso sobre isso porque simplesmente todo mundo lá é uma mistura. Então, tipo, tanto faz, isso aí é brasileiro. Brasileiro é essa mistura. Então eles não tem muito esse negócio de classificar a pessoa e dizer de onde que ela é. Você é asiático, você é negro, você é... Sabe? Eles não têm essa necessidade de dividir as pessoas em grupos. E aqui eu vejo que tem muito mais isso, e nos Estados Unidos principalmente, bem mais. Eu não sei qual que foi a história dos Estados Unidos pra ter essa divisão tão grande que eles têm, mas até hoje eu sei que as famílias negras ficam em comunidades separadas, e as famílias brancas ficam em comunidades separadas. Legal que tem mistura, sim, mas é bem mais dividido do que no Brasil. Então lá você tem bairros de negros, bairros de brancos, são culturas separadas. Então, às vezes eu faço alguma coisa, aí o pessoal fala, tipo, isso é outra coisa de negro, outra coisa de branco. E eu fico, tipo, como assim coisa de negro, coisa de branco, sabe? É só, tipo, coisa que as pessoas fazem. Mas eles falam isso não de um jeito de, assim, pra ofender, mas simplesmente porque realmente é parte de culturas diferentes. Então, eles acham estranho no Brasil quando eu falo que a gente simplesmente é uma mistura só e o pessoal não divide tanto. Eu sei que tem um pouco dessa, às vezes, uma rivalidade, às vezes, separação, que eu vejo, principalmente na internet e tal, mas eu tenho visto mais agora, com mais influência dos Estados Unidos, com esse negócio de Fatpac, que coisa de branco. Mas eu vejo isso como bem mais influência dos Estados Unidos, eu vejo isso nas séries na Netflix e tudo mais, eu vejo as pessoas meio que se baseando mais nisso, que está influenciando mais do que as pessoas falam no Brasil, na internet e tal. Então, em geral, o que eu vejo é uma coisa muito mais misturada do que em outros lugares. E aí, isso acaba afetando bem mais como as pessoas se veem, a identidade da pessoa. Por exemplo, no Brasil, eu sei que isso me importa muito. Eu vi um vídeo uma vez que foram numa favela e dava uma reportagem, acho que americana mesmo, que estavam falando sobre diversidade racial no Brasil. Aí foram falar com uma família na favela e tinham duas irmãs. Aí a mãe era branca, o pai era negro. Aí uma das irmãs estava falando, eu sou negra porque a minha pele ela é escura, mas olha a minha irmã, minha mãe é branca porque a pele dela é clara. E é simplesmente essa a definição. No Brasil, se você tem pele clara, você é branco, tem pele escura, você é negro. E simplesmente, assim, é como você se parece, né? Como, né, a sua cor de pele é o que define. E nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, se você tem, assim, um bisavô de outro lugar, você já não é mais branco. Se você tem cara de branco, não importa. Né? Isso já muda muito. Então é muito mais fácil ser considerada uma pessoa de raça nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu vi uma vez também um vídeo dos Estados Unidos, que acho que é um canal chamado Cut, não sei se é esse ou se é um outro lá, mas eles têm uns vídeos que eles fazem, tipo, pegam um grupo de pessoas, colocam numa sala e chamam uma pessoa pra adivinhar coisas sobre elas. E aí eu vi um vídeo que era, essa pessoa tinha que adivinhar quem dali que era branco. Aí a pessoa chegou lá e todo mundo com cara de branco. Parecia assim, se você fosse no Brasil, todos seriam brancos de certeza, porque a cara deles é de branco. Mas aí, nesse vídeo, a pessoa foi tipo, meu Deus, e agora? Eu não sei quem que é branco, e agora? Que difícil. Aí fala, eu acho que você é branco. Aí depois, quando eu tinha que revelar se era ou não, aí a pessoa, não, você errou, porque eu tenho uma avó mexicana, então eu não sou mais branco. E
Isso também, eu vi o pessoal falando, tipo, o pessoal do Brasil que acha que é branco e tal, sabe que se você for pros Estados Unidos não vai ser branco, você vai ser latino. E, de fato, o rosto do brasileiro não é o que é considerado branco aqui. Mesmo que tenha pele clara, no Brasil é branco, mas na Europa e nos Estados Unidos eu sei que é diferente e é considerado latino. E aqui eu vejo muita diferença, porque muitas vezes no Brasil eu era considerada branca, mas eu chego aqui e o pessoal fica tipo, você não é branca, né? Branco pra eles é holandês, alemão, norueguês, sabe? Tipo, cabelo loiro, pele bem clara, olhos claros, é aquela cara de alemão, assim, né? Não é só ter pele clara. E muitas vezes aqui eu consigo perceber a diferença, tipo, vejo na rua uma pessoa, a pessoa tem cara de brasileiro. Mas é porque essa pessoa é o que eles consideram latino. Então eles vêm de forma bem diferente, eles dividem, assim, classificam de uma forma bem diferente do que a gente faz no Brasil. E realmente acaba que é uma coisa de identidade da pessoa. E eu tive um pouco de dificuldade com isso, assim, quando eu cheguei aqui, porque, minha família é parte japonesa, parte alemã, e parte portuguesa, parte, eu sei que tem um pouco de indígena lá longe, tem, assim, é uma mistura muito grande da minha família. E no Brasil se pergunta, tipo, mas de onde que, né, se eu tenho cara de um pouco de asiática? Eu, tipo, minha família é parte japonesa. Ah, tá, e é só isso. E aqui, se eu chego aqui e eu falo isso, eles ficam, tipo, não, como assim? Seu nome é japonês, mas também é alemão, mas você tem cara de, não sei, latina e meio japonesa, e você é do Brasil? Como assim? Aí eu fico, tipo, é isso mesmo. E eles ficam tipo, mas como? Como assim? Como é que conta a história, sabe? E eu fico tipo, não tem história. No Brasil é uma mistura, sabe? Eu só sou de lá, sou parte dessa mistura. E o pessoal fica muito confuso, e eles ficam querendo definir, eles têm essa necessidade bem maior de classificar. E no Brasil, se eu falar isso, eu continuo sendo brasileira. Mas aqui eu já fui, tipo, um jantar aí, tinha várias pessoas de vários países. Tem uma pessoa de cada país aqui, não é? Índia, Estados Unidos, México, não sei o quê. Aí chegou em mim, ele ficou tipo. Brasil, pode falar Brasil. E a pessoa é muito confusa, sabe? Pra eles, não, isso não é, eu não sou brasileira, então. Então eu tinha essa dificuldade pra me definir, assim, aqui. Porque pra eles isso é uma forma de força, é uma forma de identidade, como se fosse seu superpoder, assim, sabe? Você é de tal lugar, você tem essa cultura, então isso que é especial sobre você. Então geralmente, eles têm essas comunidades, né? Tipo, o grupo do Facebook dos indianos, o grupo no Facebook dos japoneses. Então eles se ajudam, assim, e ficam nessa comunidade meio fechada, assim, pra se unir e ser essa comunidade juntos na cultura deles. E até tem, assim, os grupos de brasileiros, mas primeiro que eu não gosto de fazer parte porque eu não gosto de me fechar, assim, em uma comunidade, eu gosto mais da parte diferente, eu gosto de conhecer outras pessoas, de ver culturas diferentes, então eu não gosto de ser, assim, de me limitar a um país, a uma cultura e dizer que, tipo, eu sou só brasileira, porque eu também gostei disso aqui, de quando eles falam, tipo, você não é só brasileira, você é um monte de coisa, né, e tal, eu, tipo, pois é. Então eu prefiro assumir essa identidade de uma pessoa de diversos lugares. Até porque muitas vezes eu acho difícil interagir com os brasileiros aqui. Às vezes eles são muito. Não sei, eu acho que eles são muito diferentes, são de áreas diferentes do país. Eu sou do sul, minha família também, né, japonesa e alemã, e tem um pouco da cultura desse país também que influencia em quem eu sou. Mas acaba que eu prefiro ficar com outras pessoas, com outros países e, enfim, ficar mais uma mistura mesmo, né? Mas isso também foi um pouco de problema pra mim, porque, como eu falei, é como se fosse um superpoder, é como se fosse o que é especial sobre você. Isso acabou que me incomodou um pouco algumas vezes, do pessoal ficar tentando me definir, eu não saber como me definir. E eu ficava meio tipo, e agora? Qual que é o meu superpoder? Qual que é a minha cultura? O que eu tenho de especial? Então isso me incomodou um pouco no início. E eu ficava meio tentando me decidir como que eu posso me classificar. Mas agora eu prefiro definir que simplesmente eu não preciso estar em um dos grupos, não preciso estar em um dos países especificamente. E eu posso ser mistura, que isso não tem problema. Isso é também uma coisa especial sobre mim. Então eu acabo me definindo mais como isso, sabe? Mas eu não gosto também da ideia de pra eu aceitar isso, de eu ficar de boa com isso, eu tenho que me definir de alguma forma. Tá? Tipo, não, eu me defino então
como sendo uma mistura. Mas no Brasil eu nunca tive que pensar sobre isso. Eu lembro uma vez eu fui jantar com uma amiga que é holandesa e um amigo que é árabe. E aí tava eu e meu amigo árabe conversando sobre como as pessoas começam a nos perguntar de onde que a gente é. Às vezes tentam adivinhar, às vezes tentam, né, ficam perguntando e minha amiga que é holandesa virou pra gente. E ela disse, nossa, isso não aconteceu comigo, as pessoas tentarem assim adivinhar de onde que eu sou, ficarem perguntando isso. E tirou pra ela, assim, tipo, por que será, né? Então, bom, esse tipo de coisa acontece. Eu não me importo muito com isso, é que as pessoas ficam curiosas, assim. Eu sei que esse meu amigo árabe se importa mais, ele não gosta muito disso. Mas eu acho que, em parte, pode ser uma coisa boa para as pessoas que não são brancas, né? Porque, de fato, o padrão de beleza é o europeu em diversos lugares. Ainda mais que isso esteja mudando, eu acho muito bom que está mudando. Mas, em geral, o que é padrão de beleza é o europeu e o que é a cultura correta é a cultura europeia. Eu acho legal que as pessoas elas formem esses grupos diferentes para se ajudar e se sentir forte dessa forma, né? E por outro lado é meio tipo, bom, no Brasil é meio que uma mistura de tudo, então a gente nem se importa muito com isso, sabe? Então por quê? Mas bom, cada país tem uma história diferente. E assim que a sociedade foi se montando em cada lugar, né? Então é só uma coisa que eu achei assim interessante de mencionar e falar que de fato muito brasileiro branco não é branco fora do Brasil. E é isso por hoje. Só espero que tenham achado interessante tanto quanto eu. E pensem um pouco sobre isso.